Bem, sejam bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre trigonometria no ciclo. Eu sou o professor Valtécio. Hoje nós vamos calcular valores de seno e cosseno no ciclo usando a questão da simetria, também conhecido como redução ao primeiro quadrante. No início eu vou trabalhar com os simétricos de 30, depois dos outros notáveis 45 e 60. Então vamos lá. Então primeiro vamos analisar aqui no ciclo trigonométrico onde é que seria o ângulo de 30 graus, né? 30 graus, você fazendo aqui no sentido anti-horário, que é assim que nós vamos marcar as determinações positivas dos ângulos no ciclo, você vai ter que, partindo do zero, então você tem 90 a meia volta, você vai dividir essa parte em três partes iguais. Então aqui é como se fosse o 30 e aqui é como se fosse o 60. Vou fazer uma pequena marcação. Então aqui seria o 30 graus. Na sequência você teria aqui, após o 90, o 120. E aqui já na outra divisão, como se fosse o 150 graus. No terceiro quadrante, continuando a rotação, aí você encontraria esses outros dois, que seria com mais 30 graus o 210, o 240, que eu não vou escrever, aqui o 270, e para fechar o ciclo, esses outros dois aqui, que seria o 300 e aqui o 330 graus. Por que eu só escrevi esses quatro aqui? Porque esses são os simétricos do 30 nos demais quadrantes. O 150, o 210 e o 330. O que é que vai acontecer? Então agora é o seguinte. Para calcular o seno e o cosseno no 30, primeiro vamos trabalhar só com a função seno. O seno seria esse eixo que a gente chama de eixo das ordenadas, o eixo seno. Então ele seria o eixo vertical, o eixo das ordenadas. Ele tem, como o ciclo tem raio 1, ele tem aqui o zero, então o seu valor máximo seria a unidade e o seu valor mínimo menos 1, certo? Essa é a variação da função seno dentro do ciclo, assim como a função cosseno. A única diferença é que a função cosseno vai ser no eixo x. Já eu chego na função cosseno. Então o que acontece? O seno e o cosseno de qualquer ângulo vai ser a projeção no seu eixo. No caso, a projeção ortogonal. No caso do 30 e do 150, você vai fazer uma projeção ortogonal levando para o eixo seno. Então, eu fiz aqui com a régua aqui para facilitar. E o 210 e o 330 também. E aí nós temos o seguinte. Pelos aqueles valores já demonstrados na questão dos triângulos, até a gente pode perceber aqui, quando a gente observa a distância, o seno vai ser, o seno de 30 vai ser exatamente a metade entre 0 e 1, que é exatamente 1/2 aqui. Então, você vai ter que o seno de 30 é 1/2, esse valorzinho aqui, esse eixo. E, consequentemente, o seno de 150 também vai ser 1/2, pois ele está na mesma altura. Quando você vai lá para o 210 e o 330, pela questão da simetria, por eles serem simétricos, você vai ter que o 210 também vai encontrar um valor, só que simétrico para baixo. Então, se aqui é 1/2 positivo, para cá vai ser 1/2 negativo, vai ser menos 1/2. E o 330 do mesmo jeito, menos 1/2. Então, aqui eu vou agora completar os resultados. Então, vamos lá. Quem são os simétricos de 30 nos demais quadrantes? Quem vão ser eles? Vai ser o 150 graus, depois o 210 no segundo quadrante, depois o 330. Ok. Agora eu vou colocar os valores em radianos. Eu vou fazer uma conversão rápida aqui, não vou usar a regra de 3. 1 radiano é meia volta, que a gente chama de π. Então, o 180 dividido por 6 dá 30, né? Que seria 180 graus dividido por 6 dá 30. Então, aqui o 30 vai ser π sobre 6. Então, o 30 em radianos seria π sobre 6. Como 150 é 5 vezes 30, então vai ser 5π sobre 6. Como 210 é 7 vezes 30, então vai ser 7π sobre 6. E como 330 é 11 vezes 30, então vai ser 11π sobre 6. Basta usar esse raciocínio. Você pegar o 30 como referência, que ele é π sobre 6. Então, 150 é 5 vezes ele, ficou 5π sobre 6. O 30 por 210 eu multiplico por 7, e aí fica 7π sobre 6. E o 330 para o 30 eu multiplico por 11, então ficou 11π sobre 6. E aqui agora eu vou colocar os resultados de seno e cosseno. Então vamos lá. Quanto seria o seno de 30? Seno de 30, a gente encontrou aqui a projeção ortogonal no 1/2.
O seno de 150, a mesma forma, porque ele está no segundo quadrante. Depois eu vou falar de estudo sinal, a gente vai comentar que no segundo quadrante, no primeiro, o seno é positivo. Então aqui, ó, vai encontrar também 1/2. Já o 210 e o 330, por estarem no terceiro e no quarto quadrante, estão abaixo da origem, aqui abaixo do zero, você vai encontrar o seno negativo, tanto 210 como 330. Então aqui vai ficar menos 1/2 e aqui também menos 1/2. Agora eu vou falar de função cosseno. Na função cosseno, primeiro a gente vai trabalhar com o eixo x. Primeira coisa que a gente vai lembrar é que a função cosseno está no eixo horizontal, certo? E aí eu vou fazer as projeções, só que levando para o eixo horizontal. Vou projetar aqui, projetar aqui. Tudo bem. Fecha um quadradinho aqui. Opa, tremeu, mas eu voltei. Pronto. Então, o que acontece? A gente sabe que o cosseno de 30 seria a raiz de 3 sobre 2, que é esse valor aqui. Percebam, pela questão da aproximação numérica, a raiz de 3 sobre 2, quando você dividir, dá 0,86 aproximadamente. Então, ele é bem próximo de 0 aqui, ó. Como é? Bem próximo de 1, que é o valor máximo da função cosseno. Eu coloquei o valor mínimo menos 1, que é isso aqui. Então, você vai ter esse valor sendo a raiz de 3 sobre 2 e a simetria, como nós estamos agora para o lado dos negativos, menos a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Qual seria o cosseno de 30? Cosseno de 30, fazendo a projeção, vai ser a raiz de 3 sobre 2. E aí você vai ter o seguinte, no 150, quando você fizer a projeção, vai ficar do lado dos negativos. Então, vai ficar menos a raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma, o 210. Quando você fizer a projeção, você vai encontrar esse valor negativo, que vai ser menos a raiz de 3 sobre 2. Já o 330, por estar no quarto quadrante, quando você fizer a projeção ortogonal, vai encontrar o mesmo valor do 30. Então, ficou a raiz de 3 sobre 2 também. Positivo. E aí nós temos esses resultados. Bem, continuando agora no caso agora com o ângulo 45 graus e os seus simétricos, vai até facilitar um pouco, né? Como 45 é a metade de 90, então nós vamos marcar a metade desse arco, da mesma forma aqui. Aí no caso, quando eu fizer 45 mais 90 mais 45, eu vou encontrar os 135, vou encontrar esse valor. Da mesma forma aqui, que seria o 225, e aqui que seria o 315. Esses quatro valores são os simétricos de 45 nos demais quadrantes. Então, a gente vai ter o 135 graus, o 225 graus e o 315 graus. Então, o que a gente tem que analisar agora? Temos que analisar agora a questão... Primeiro, vamos trabalhar logo em radiano, para facilitar. 90 é π sobre 2. Como 45 é a metade de 90, então vai ser a metade de π sobre 2, que vai ser o chamado π sobre 4. Então, você vai ter que 45 graus na forma de radiano é π sobre 4. 135 é 3 vezes 45, então vai ficar 3π sobre 4. 225 é 5 vezes 45, então 5π sobre 4. 315 é 7π sobre 4, que é 7 vezes 45. Pronto. Então, agora vamos atrás do seno e do cosseno. Usando a questão da projeção aqui ortogonal, vou fazer até com a retinha aqui, vou levar os valores aqui para seno. Então, nós vamos encontrar o seguinte, vamos encontrar aqui o seno de 45, vai dar esse valor aqui. Esse valor, se eu fosse fazer aqui uma escala bem próxima, e você ia perceber até numericamente que ele está bem próximo desse valor de raiz de 2 sobre 2, que é exatamente assim, 0,7 por aí. Então, o que acontece? O 45, no caso, para seno, que é o eixo Y aqui, no primeiro e no segundo quadrante, que são esses dois valores, a gente vai encontrar o seno sendo a raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 135, raiz de 2 sobre 2. Já quando eu for para o terceiro e quarto quadrante, por simetria, vai dar o mesmo resultado, só que com um sinal negativo. Então, vai ficar menos a raiz de 2 sobre 2, menos a raiz de 2 sobre 2. Aí, para fazer a função agora tangente, os cálculos da função tangente, primeiro lembrar que cosseno, primeiro lembrar que o cosseno está no eixo x, então vai ser o eixo horizontal, vou fazer as projeções. Fica até fácil a gente perceber que no caso do cosseno gera como se fosse um quadrado, ou do 45 gera como se fosse um quadrado, né? Que ele é bem na metade.
E aí você vai encontrar esse valor, a raiz de 2 sobre 2 positivo. E para cá o mesmo resultado, só que negativo. Porque à esquerda do zero, nós vamos ter o lado negativo. Então vamos lá. 45, o cosseno vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Percebam também que tem aquela história de ângulos complementares. Como o 45 é complementar dele mesmo, o seno e o cosseno são iguais, né? Tudo bem? E aí você vai ter o seguinte. O 135, como está no segundo quadrante, quando você fizer a projeção, vai encontrar o valor negativo. Então, o cosseno de 135 é menos a raiz de 2 sobre 2. Já o 225, mesma coisa, está no terceiro. Aqui o cosseno vai ficar menos a raiz de 2 sobre 2. E o 315, como está no quarto quadrante, quando eu fizer a projeção, eu vou encontrar o mesmo valor do 45 positivo. Raiz de 2 sobre 2. Agora eu vou fazer aqui o 100, ou 60. 60 e 6 simétrico, né? A divisão do 60 aqui vai ser parecida com aquela que eu fiz por 30. Então eu vou logo marcar logo todos os valores. Para a gente poder acelerar um pouquinho essas marcações. Pronto, coloquei como se fosse um intervalo de 30 graus de um para o outro. E aí agora vamos lá. Então aqui vai ser os 60 graus. Com 90 com mais 30 vai ser o 120. Aqui o 240, faltando 30 para chegar em 270, e aqui o 300 graus. Esses três valores são os simétricos do 60. Então a gente vai ter o 120, o 240 e o 300, todos na forma de graus. Vamos colocar agora na forma de radianos. Bem, o 60 é como se fosse o 180 dividido por 3. Então ele vai ser o π sobre 3, π dividido por 3. Ele é esse resultado em radianos, π sobre 3. Ora, como 120 é 2 vezes 60, então basta pegar esse resultado e multiplicar por 2. Então vai ficar 2 π sobre 3. Aqui vai ser 4 vezes 60, então 4π sobre 3. E aqui 5π sobre 3. E agora eu vou falar dos valores para seno, seno e cosseno. Então vamos lá, novamente eu vou fazer a projeção ortogonal. Bem, fazer as projeções aqui ortogonais para o eixo seno, que é o eixo vertical. Fazer logo as duas aqui para baixo também. Aqui deu um pouquinho de erro aqui na hora de dividir, que não ficou bem perfeito. Mas tudo bem. Vamos lá, o seno de 60 seria a raiz de 3 sobre 2. Esse valor é demonstrado no triângulo isósceles, no triângulo equilátero. E aqui é o mesmo valor por simetria, só que negativo, menos a raiz de 3 sobre 2. Então, observando aqui, você vai ter o seguinte. Para 60 e para 120, fazendo essa projeção, eles vão chegar nesse mesmo resultado, a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 e raiz de 3 sobre 2. Já o 240, que está no terceiro quadrante, e o 300, que está no quarto quadrante, eles vão encontrar o mesmo resultado, né, por simetria, só que sendo negativo. Então vai ficar menos a raiz de 3 sobre 2, menos a raiz de 3 sobre 2. E agora o cosseno. Para fazer o cosseno, lembre-se que o cosseno, a projeção dele vai ser no eixo horizontal, como se fosse o eixo X, né, o eixo das abscissas. Vamos fazer essa projeçãozinha aqui. O auxílio de régua, dividindo bem, a gente encontra os valores até bem reais, assim, bem próximo. Porque aqui você tem o zero, aqui você tem o valor máximo do cosseno, que é 1, e aqui você tem o valor mínimo da função cosseno menos 1, limite. Então, o que acontece? Entre 0 e 1, a gente percebe que encontrou exatamente a metade, e aí confirma o resultado, porque o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, é 1/2. Então, é exatamente esse valor aqui, 1/2. Por simetria, aqui é o mesmo resultado, só com o sinal trocadinho aqui, menos 1/2. Então, vamos lá. 60 vai ter cosseno vai ter cosseno 1/2. Já o 120, quando eu projetar, o cosseno vai dar menos 1/2, né? Do outro lado, então ficou aqui negativo, menos 1/2. O 240, quando eu fizer a projeção, vai dar também menos 1/2. E o 300, que está no quarto quadrante, quando eu projeto aqui, vai dar 1/2. É isso. Então, essa foi nossa parte de seno e cosseno no ciclo. Eu vou postar depois.